Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franju e na aula de hoje, Excel básico, irei ensinar para vocês funções básicas. Quais são? Função OU e função E no Excel. Importante ressaltar que essas aulas são básicas, é para aquelas pessoas que estão iniciando no Microsoft Excel, ok? Então vamos para a aula? Olá pessoal, já estou com a minha planilha pronta para mostrar essa atividade. Ela vai até que demorar um pouquinho, mas vou tentar ser o mais breve possível para ensinar para vocês essa função que é muito importante. Ela é uma função, vamos dizer que uma função que pode ajudar a agregar um pouco mais a função C que eu ensinei na aula anterior, no vídeo anterior. Ela vai ajudar um pouco a agregar a lógica quando você quer estar fazendo dois testes lógicos. Então, a função que eu vou ensinar aqui vai ser a função ou E. Muito importante essa função. Eu peguei um exemplo muito óbvio de como aplicar essas duas funções, certo? Que tem a seguinte situação aqui. Eu tenho a comissão e o bônus, tá? Que eu tenho que estar dando tanto para os vendedores, se eles vão bater aqui os critérios que eu tenho aqui. Eu tenho uma tabela de critérios que tem as metas de venda, as metas de conta, que é quantas empresas os vendedores têm que estar fechando para criar uma conta para vender sempre, certo? Taxa de comissão que eles vão ganhar, a meta de bônus, claro, e a porcentagem de bônus eles vão ganhar também se alcançar, certo? Tem aqui os nomes dos vendedores, tudo fictício, é claro, e o total de venda que esses vendedores tiveram e, claro, que também o total de contas que eles conseguiram fechar, quantidade de empresas, certo? Tem alguns que tem 9, 7, 5, 3, 4. Um bom exemplo aqui para estar aplicando esses dois modelos aqui, a função E e a função O, tá? Então vamos lá para a situação. A comissão. O vendedor precisa exceder, certo? Tem que ser mais da meta dele de venda ou mais da meta de contas para ganhar a comissão. Então ele pode tanto ganhar a comissão dele se exceder, se for maior a quantidade de venda. Então assim, essa venda que ele fez tem que ser maior, do que a meta dele para ele ganhar a comissão, ou a conta tem que ser maior do que a meta de conta que ele tem que fazer para ganhar a comissão dele. Até aí, tudo bem. Tanto um ou outro ele vai ganhar uma comissão. E aqui a questão do bônus. O bônus já é um pouco diferente. O bônus ele tem que estar excedendo a metas de vendas e a meta de contas para ganhar o bônus. Então, significa o que aqui? A meta de vendas dele tem que ultrapassar a meta de contas de bônus, certo? Tem aqui a meta. Então, tem que ser maior do que isso para ele ganhar um bônus. E também a meta de contas tem que ser maior do que eu tenho aqui. Então, tem a meta de contas aqui, certo? Então, para a gente entender o que aconteceu, aqui tanto um e outro tem que ser maior para ele ganhar um bônus. Bem diferente do outro aqui, do comissão, que tem que ser um ou outro maior das suas metas para ganhar a comissão, certo? Então, vamos aplicar isso para a gente entender um pouco melhor aqui. A primeira que eu vou utilizar, que é a comissão que eu vou aplicar, eu vou utilizar a função OU, que eu tenho até mostrado um exemplo para ficar muito mais fácil para entender, certo? Primeira coisa, eu vou aplicar a função C, como feito na lição anterior, e eu tenho aqui a parte do teste lógico, muito fácil, onde eu vou montar a minha lógica, é claro. E aqui é o valor verdadeiro, claro, se aqui, claro que sempre aqui tem que dar um valor verdadeiro no meu teste lógico, certo? Tem que dar um valor verdadeiro. Se aqui, nessa brincadeira, der um valor verdadeiro, ele vai cair aqui dentro. Se der um valor falso, vai cair aqui dentro. Então, muito bem. Aqui, a primeira coisa que eu vou aplicar nesse exemplo, que é o OU, é a comissão. Um ou outro, para exceder e ganhar a comissão. Muito bem. Aqui, B1, que é esse exemplo aqui, o B11, na verdade, aqui é o B12, tá? B12, ótimo. E aqui também eu vou mudar para B12 e B12. Pronto, ficou bem melhor aqui para a gente explicar. B12, tá? Que é esse cara. Eu estou colocando aqui, tá? Ele aqui, B12. Tem que ser maior e igual a B3, que é esse cara aqui, tá vendo? Então, com isso, já é maior. Como eu estou utilizando a opção OU,
Então, vai ser esse tem que ser verdadeiro ou esse tem que ser verdadeiro. Então, aqui é o seguinte, aqui já deu verdadeiro, né? Porque o B12 é maior ou igual, né? Já deu maior, é claro. Igual, não chega nem a ser, mas já é maior. A B3. Beleza, então aqui deu verdadeiro. E nessa outra lógica aqui, C12, tá? Tá aqui, ó, conta 9. Tem que ser maior ou igual a B4. É maior. Então, é o seguinte, aqui já deu verdadeiro tanto aqui como aqui. Então, significa o quê? Se esses dois, tanto um ou outro, deu verdadeiro, ótimo, vai cair aqui dentro. E ele vai fazer o seguinte, ele vai calcular B12, tá? Que é esse valor de 10.260, multiplicado pelo B5, que é a porcentagem de 2%, que é o que ele vai ganhar na taxa de comissão. E com isso ele vai cair o cálculo aqui. Caso, né, se fosse só um verdadeiro e o outro falso, também cairia aqui no verdadeiro, tá? No caso deu 2 verdadeiro, ótimo. Mas se fosse o exemplo, se esse daqui, né, esse daqui fosse só o verdadeiro, já cairia aqui dentro, não importando se esse daqui fosse falso, tá? Então, é um ou o outro tem que ser verdadeiro para entrar aqui dentro. Se os dois for falso, vai entrar com resultado zero, porque ele não bateu nenhuma das duas metas que eu determinei aqui. Então, com isso, eu vou colocar aqui para a gente entender. Então, primeiro eu continuo, vou colocar o sinal de igual, função C, certo? Vou lá, ou, vou abrir parênteses. Aí, eu vou começar a fazer meu teste lógico. Vou com o mouse aqui, ó, clico, B12, peguei. Tem que ser maior ou igual, certo? A minha meta de vendas. Ótimo. Ponto e vírgula ou, tá? Esse ponto e vírgula já dá um entender que é o ou aí nessa brincadeira. C12, a minha conta, tem que ser maior ou igual a B4, que é a minha meta de conta. Certo? Ótimo. Fecho. Parênteses. Ponto e vírgula. Aqui, ponto e vírgula. E faço o cálculo se o valor dessa brincadeira aqui, desses dois testes lógicos, um ou outro verdadeiro, vai cair aqui dentro do valor C verdadeiro. Tá? Então, vai ser B12 multiplicado, que é o asterístico, certo? Com B5, que é a minha taxa de comissão se eu ganhar. Tá? Se um dos dois for verdadeiro. Ponto, vírgula. E caso um desses dois aqui, todos os dois, for falso, certo? Vai cair aqui dentro, que é o valor falso. Aqui, o valor se falso. E fecho parênteses. Aperto o Enter. Ele me deu aqui o valor da comissão, porque todos os dois é verdadeiro. Então, ele pegou, calculou e deu aqui a minha taxa de comissão. Certo? A mesma coisa, vou repetir. Sinal de igual. Função C. Abro parênteses. Ou, abro parênteses. Pega aqui meu total de vendas, certo? Maior ou igual a minha meta de vendas, certo? Ponto e vírgula, ou, que eu estou fazendo dois testes lógicos. Posso colocar quantos? Ó? Ele até mostra o exemplo que eu posso aplicar 1, 2, 3 e assim por diante de teste lógico. No caso, vou aplicar só 2 testes lógicos, certo? Então, o próximo é meta de contas, maior ou igual a minha meta de conta que está aqui, ó, 5. Fecho a função ou, ponto e vírgula. Claro, se um dos dois aqui, que é certo que vai ser verdadeiro, os dois aqui, os dois vai ser verdadeiro. Então, a primeira coisa que ele vai cair aqui dentro. Então, de novo, multiplicado, né? Peguei lá o B13 pela taxa de comissão. Ponto e vírgula se for falso, né? No nosso caso, não, porque os dois deu verdadeiro. Fecho parênteses e aperto Enter. Olha só que legal. E assim eu faço com os restantes. Eu posso muito bem fazer o seguinte, para não demorar muito eu aplicar os dois. Olha só o segredinho que eu vou fazer aqui. Ó. Copio o que está aqui em cima, aperto o ESC para sair daqui.
Vou aqui, copio de novo, só vou mudar as células aqui, ó. Vou colocar 14, aqui no C, vou colocar C14 e B13, vou colocar B14. E com isso, ele vai dar. Olha só, mesma coisa no próximo aqui, ó. No caso já é 15, então vou mudar aqui o B13 para B15, e aqui C13, C15, e aqui a mesma coisa, ó. E aperto Enter. Olha só que legal. Mesma coisa no próximo aqui, ó. Tá? Então aí vou copiar. Agora aqui é 16, tá? Vai ser fácil, ó. Fácil, fácil, fácil. Daqui é outra maneira, além do que eu puxar também, como tinha explicado nas outras atividades, que eu posso simplesmente pegar lá por cima. Olha só que interessante aconteceu aqui, certo? O que aconteceu, ó? Vamos lá entender. Aqui nesse cálculo, vou mostrar aqui em cima. B6, tá vendo, ó? 7.480 é maior? Não. Nem igual a B13. Então, aqui já dá falso. Beleza, agora vamos para o próximo. Ou C16. Tá vendo? C16 aqui é maior? Não. E nem igual. Tá vendo? Então, aí é o seguinte, todos os dois deu falso. Então, ele vai nem entrar aqui no cálculo, ele vai logo jogar o 0. Certo? E com isso, o rapazinho não bateu suas metas. É claro que vendeu, mas não bateu suas metas, então não ganhou nada, nenhuma comissão. Ok? Beleza, agora o próximo passo aqui vai ser o bônus. Então aqui é o seguinte, o vendedor precisa exceder tanto as metas e a vendas para ganhar um bônus. Então todos os dois têm que ser verdadeiro, no caso maior do que ele já tenha batido as metas aqui. Ó. Taxa de comissão, a meta de bônus está aqui. Então o cara tem que vender mais do que 12.500, certo? E a conta também, de novo, tem que ser maior do que 5 ou igual a 5 para ganhar algum bônus. Que aí eu tenho aqui a minha taxa de bônus para calcular. Ótimo, e está aqui, ó, olha só. Então aqui de novo a mesma coisa, eu vou mudar para 12, né, que esqueci de mudar aqui nesse exemplo, na hora quando eu criei, que eu adicionei mais uma célula aqui. Pronto. Seguinte, está aqui, ó. No caso eu estou utilizando a função e. Por que isso? Tanto um e outro tem que ser verdadeiro, tá? Todos os dois tem que ser verdadeiro para entrar aqui. Se um for falso e outro verdadeiro, não é isso que esse tipo de função espera. E ele vai dar falso. Essa função espera o quê? Que esses dois aqui seja verdadeiro. Tá? No caso aqui, ó, B12, que é esse valor aqui, ó, 10.260, é maior ou igual a B6, que é 12.000, olha só, 12.500. Não é. Então aqui já deu falso. Então, ele nem perde tempo de tentar fazer a lógica desse outro, porque aqui já deu falso, então ele já vai logo dar esse 0 aqui. Entendeu? Então, deu falso aqui, ele nem perde tempo para tentar fazer essa lógica. Ele já vai logo para o falso e imprime o valor 0. E aqui também, vamos supor, um exemplo, se aqui fosse verdadeiro e aqui no caso é falso, a mesma coisa, ó, 12, tá? É 9. Certo? Aqui vai dar 9. É maior ou igual? Sim, sim. Mas o seguinte, verdadeiro, mas esse cara deu falso. Não é o seguinte. Então, aqui todos os dois tem que ser verdadeiro para dar o valor aqui. Certo? Então, vamos fazer isso aí funcionar para a gente entender. Sinal de igual, função C, abro parênteses, função E, abro parênteses. Olha lá, vou colocar o meu primeiro teste lógico, que é pegando aqui total de vendas, maior ou igual a minha taxa de comissão. Aqui, perdão, taxa de comissão não, minha meta de bônus. Ó. Pronto. Ponto, vírgula. E é o segundo teste lógico. Ó, já até pede aqui, que interessante. Ó. Aí com isso vem aqui, ó, contas. Maior ou igual a qual? A minha meta. Clico em cima. Finalizo, certo? Pronto, agora ponto e vírgula. Agora, o valor ser verdadeiro, já até te explica aqui, já te pede aqui, tá vendo? Então,
é aquilo lá. Se der tudo certo, se os dois for verdadeiro, então vai pegar aqui o total de vendas, multiplica pela minha quantidade aqui, a minha taxa de bônus. Tá vendo aqui meu porcentagem de bônus que eu vou ganhar em cima disso, né? Eu tenho que ganhar uma graninha, né? Se a pessoa passar. Ok, caso for verdade, for falso, né? Que aqui é o valor ser falso, ele não vai dar nenhum tostão para o vendedor, porque ele não excedeu essas metas, né? Tanto um e outro ele tem que bater para ganhar um bônus. Feito isso, olha só, esse vendedor não ganhou o bônus, mas ganhou a comissão. Ótimo. Agora vamos ver o outro. Sinal de igual. Para entender mais uma vez. Função C, parênteses, e aqui meu primeiro teste lógico. Tá aqui. Clique em cima. B13 maior ou igual a minha meta de bônus. Certo? Ponto vírgula. E meu segundo teste lógico. Contas maior ou igual a minha meta de contas, fecho parênteses, ponto e vírgula. O valor ser verdadeiro, caso esses dois aqui for verdadeiro, esse se for verdadeiro e esse for verdadeiro, ele vai me fazer o cálculo. Então vamos lá na brincadeira do cálculo. Clico aqui, multiplico pelo meu porcentagem de bônus. E ponto e vírgula, caso valor falso, aqui ó, coloco 0, vai ganhar no tostão. Fecho parênteses, aperto Enter. Aqui no caso ele ganhou. Tá vendo por que ele ganhou? Porque aqui eu cliquei em cima. O bom do Excel é que ele vai colorir aqui, mostra pra gente os campos tudo que eu coloquei para calcular. Tá vendo que o total de vendas dele é maior do que a meta de bônus. Ele vendeu aqui 15.700. Passou aqui, né, que é 12.500. Ótimo, então já deu verdadeiro. Aí ele vai para o próximo. Ok, deu um verdadeiro, ele espera o segundo ser verdadeiro para calcular. Então aqui, contas, 7, ele conseguiu fechar 7 empresas para a empresa, né? Como vamos supor, eu tenho uma empresa que eu preciso ter umas metas de empresa para criar uma carteira de clientes. E aqui essa carteira de clientes ele conseguiu fechar 7. Então aqui é 7, é maior? Sim, do que 5. Então aí ó, os dois deu verdadeiro, e significa que deu o cálculo, né? Bateu o cálculo com isso ó, aqui, e vai nem entrar no zero, né? Porque deu verdadeiro os dois, vai calcular para o rapaz, e ele vai ganhar o dinheiro, certo? Então eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar aqui, eu vou jogar lá, vou apertar o ESC para sair daqui, vou aplicar aqui embaixo no outro vendedor, aí eu só irei mudar o seguinte, aqui eu vou colocar 14, B14, C14 e B14. Pronto. Aí com isso aperto Enter, ele deu. A mesma coisa eu vou fazer aqui no outro, olha só. Coloco, no caso aqui vai ser o 15, tá? B15. Muda aqui para C15 e o outro B15. Ótimo. Feito isso, aí ó, tá vendo? Olha só, já está mostrando alguma coisa aí, ó. Já vamos entender o que aconteceu aí. Aqui é 16, aqui também vai ser 16 e aqui B16. Ótimo. Porque é o seguinte, olha só. Aqui já não passa, aqui nesse primeiro teste lógico aqui, ele não passa o total de vendas da meta de bônus que ele precisa. Então já deu falso, já caiu 0. E no outro aqui, vamos ver o que aconteceu. Aqui também é a mesma coisa, ó. Já deu falso no primeiro teste lógico, tá vendo? Ó? B15 não é maior da meta de bônus dele. Então, ó, já deu falso, nem perde tempo para fazer o teste lógico da segunda, já logo parte para o 0, entendeu? Então, todos os dois têm que ser verdadeiros. Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Dúvidas e sugestões, deixe no comentário do vídeo. Se é a primeira vez, se inscreva no canal. Se gostou, deixe aquele joinha. E não esqueça de compartilhar o vídeo para seus amigos. Curta nossas páginas no Facebook, no Twitter, no GitHub e no Instagram.
Até a próxima aula e tchau, pessoal!